A gente vai seguindo aqui na nossa programação, já quero começar com este tema, com ele que está chegando agora, Vandica Silveira, economista e também comentarista de política. Muito bom dia, bem-vindo, obrigada pela presença. Muito obrigado por estar aqui, obrigado a todos que nos assistem. Bom dia, Felipe. Bom dia, Maurílio Escondido e Paula. Vandique, a gente trouxe mais cedo déficit primário de 22,4 bilhões de reais em agosto, só que quando a gente olha para o acumulado são quase 100 ali, bilhões no ano, né? O governo, agora com as falas ali do Rogério Ceron, a gente percebe, e eu queria entender um pouco da tua leitura, as falas do Ceron, do governo como um todo, elas estão sendo muito mais políticas do que técnicas? Não tenho dúvida nenhuma que se trata de uma posição política do Ceron. Aliás, eu até não tenho nenhum tipo de surpresa com esses números, porque eu venho avisando aqui que estava fora de controle. Mais importante que o primário, porque o primário não conta mais para nada, dado o parafiscal, que é gigantesco, tá certo? São contas de fundos que não contabilizam diretamente no orçamento, que estão sendo utilizados para diversas atividades do governo, para financiar uma série de atividades com intuito eleitoral e de promover o governo, tá certo? Isso está acontecendo, eu não estou falando que pode acontecer. Segundo lugar, e mais preocupante, né, não olhar o primário, mas sim entender que o nominal, que agora tem maior espaço e espaço de maior relevância, porque além do parafiscal, nós temos uma série de pedaladas através de contabilidade muito criativa, a famosa matemática, que nós ouvimos na segunda-feira, que não estão sendo contabilizadas pelo primário. Então, quando a gente olha a situação de 21 bi em agosto, em setembro. Aí nós temos acumulado no ano quase 100 bi, tá certo? E se a gente olhar ao longo de 12 meses, nós estamos em 2,6% do PIB. Isso primário, né? Quando a meta mais austera diz que a gente tem que ter 0% de déficit para ver um equilíbrio fiscal. Não vamos ter um superávit nem um déficit, com um espaço de até 0,25, que se trata aproximadamente de 30 bilhões. Nós estamos só nesse ano já próximo de 100 bi. Então, quando a gente olha a conta do nominal, que contabiliza tudo que entra e tudo que sai, né, é o regime de caixa do governo, nós temos uma situação estarrecedora que nos leva na direção de 11% do PIB. Quer dizer, algo tem que ser feito. Inclusive, essa semana eu fiz uma projeção, eu distribuí em alguns lugares, inclusive está no meu LinkedIn, que se a gente continuar exatamente como a gente está hoje, com o mesmo nível de crescimento econômico, em 2% pelos próximos 10 anos, se a gente tiver a mesma taxa, a relação de arrecadação do governo em cima do PIB, que é praticamente impossível continuar batendo recorde em cima de recorde, né? sem que haja aumento de impostos, criação de novos impostos. Se a gente continuar nessa mesma proporção, em 10 anos nós vamos ter uma relação de déficit nominal de quase 26% do PIB. O país quebra muito tempo antes. É impossível e insustentável. Ô Vandique, e aí a pergunta que fica depois de uma semana onde a gente teve a elevação do rating pelo Brasil por parte da Moody's tá distorcido, uma visão ou outra visão, né? Como que você avalia, de repente, esse cenário de necessidade de promover os ajustes, o saber que precisa fazer os ajustes, mas continuar com essas ações que não levam a esse ajuste? O modelo escolhido pelo presidente Lula e pelo PT é o mesmo modelo que aconteceu em Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 1,5. É o mesmo modelo. Como a gente tem um problema seríssimo, que é a taxa de investimento, sim, ela vem crescendo, mas ela mal chega a 16% do PIB. Quer dizer, isso significa que por muito tempo ela foi muito baixa. Então, a capacidade de crescimento do país
é limitada por isso. O investimento nada mais é do que a contratação do crescimento futuro. É por isso que a gente investe. Como a gente tem uma taxa muito baixa, esse investimento ele não cresce de uma maneira muito significativa ao longo do tempo. E não adianta investir muito em muito curto prazo, porque não tem tempo da economia absorver isso, certo? Então aí existe o famoso hiato do produto. Hoje, em pleno emprego que o Brasil se encontra, tá certo? Com uma quantidade gigantesca de transferência de renda, né? Gasto do governo e transferência de renda. Nós temos essas duas variáveis trabalhando juntas, né? Uma é o governo gastando mesmo, outra é transferindo para o público para que o público gaste. E principalmente através da Previdência Social. É 1 bilhão de reais, é 1 trilhão de reais. É 1 trilhão de reais. Quer dizer, é um peso gigantesco, quase 10% somente. Se colocar o BPC, vai para 12%. Quer dizer, é um valor muito elevado. Então isso faz com que exista muita pressão, o Brasil crescendo acima da sua capacidade, existe pressão inflacionária futura e esse crescimento é temporário, ele não é um crescimento que advém de investimento, ele vem de consumo. E qualquer tipo de choque estrangeiro, qualquer tipo de choque externo, pode abalar isso de uma maneira muito contundente. Vai abalar em função do aumento da taxa de juros. Isso já está contratado. Ô, Vandic, inclusive, até estava falando ontem aqui com o Bruno Musa e eu lembro muito que você também sempre falou essa frase, que se as agências de rating fossem sérias, elas já teriam rebaixado o grau de investimento do Brasil. Inclusive, hoje a gente também vê uma matéria ali, né, trazendo a visão do pesquisador do FGV IBRE, do Samuel Pessoa, que fala que a Moody's vai rebaixar o Brasil em 2 ou 3 anos. Você já tem falado isso já também há algum tempo, né, colocando aí essa sinalização dessa preocupação com essa trajetória da dívida e sem perspectiva de fato de possibilidades de melhora. Eu até lembrei agora há pouco de um artigo que saiu há 3 dias aqui do Henrique Meirelles, que colocou ali também que era válida a tentativa do Lula e do Haddad em ir nas agências ali de rating lá nos Estados Unidos, mas que a realidade não trazia ali perspectivas de melhora desse grau de investimento. Agora a Moody's traz essa melhora, estamos na visão ali da Moody's a um passo, né? E aí o Felipe colocou muito bem ali, né? Onde que estaria essa distorção, mas de fato, eu queria puxar um pouco da questão da credibilidade dessas agências de rating. Você acredita que após a conversa de Lula, de Haddad ali com essas agências pessoalmente, com os representantes dessa agência ali pessoalmente, o poder de persuasão do Lula foi maior do que, de fato, os dados econômicos do Brasil? Paula, existe 2 maneiras de olhar a economia brasileira. Existe o imediato, que o Brasil está crescendo a 3% pelo 3º ano consecutivo, muito além das estimativas dos economistas. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Brasil está em pleno emprego. Terceiro ponto, a indústria voltou com uma certa força, apesar de ser irrelevante no PIB. Mas ela voltou. Os investimentos tiveram uma subida pronunciada, mas esse aumento dos investimentos, eles ainda não são suficientes para você olhar naquele horizonte que eu gosto de olhar, que é o médio e longo prazo, que é quando o economista faz uma projeção que tem muito maior certeza de estar certo, você contribui com a sua análise com todo esse tipo de dinâmica que acontece, e a dinâmica é muito ruim. Então, como o Samuel Pessoa falou, a foto é razoável, mas o filme é péssimo. Né? Quando você vê a foto, o estanque do Brasil hoje, está crescendo pra caramba. Está crescendo pra caramba, mas da onde está vindo esse crescimento? Quer dizer, eu vejo uma inabilidade dos economistas da Moody's de fazer essa análise de sensibilidade. Fala, e o que acontece com o arcabouço fiscal? Ele funciona? Ele previne que a dívida entre em ritmo explosivo? O arcabouço fiscal, como eu tenho dito desde o início, ele não é crível nem execuível, ele é uma mordida banguela. Ele não tem capacidade de diminuir a razão dívida-PIB, que é a função da existência dele. Quer dizer, isso em si já é muito preocupante, porque eleva a probabilidade do Brasil não honrar suas obrigações. Ah, mas tem 360 bilhões de reserva. Putz, que legal. Mexe na reserva para ver o que acontece.
A reserva, caríssimos, é mais ou menos como um seguro. Né? Você não quer pagar a franquia, porque ele aumenta depois, né? E tem gente que pode não te assegurar se você mexer nele de alguma maneira, bater o carro, etc. As reservas, elas mostram o seguinte: o Brasil não vai dar um default imediatamente, mas se mexer nelas e diminuir a quantidade delas, ainda que sejam muito elevadas, né, a iminência do país, por quê? Outra coisa importante, o nosso balanço de pagamentos, quando a gente olha ele, e principalmente exportações líquidas, eles vêm decrescendo. E vem decrescendo em volume e vem decrescendo em preço, porque a China está andando de lado. E o Brasil está num abraço de afogado junto com a China.